Oi, você já bebeu água do rio hoje? Já tomou água do rio hoje? Se não tomou, vem beber um pouquinho dessa água que Deus tem derramado também sobre o meu coração. E se já tomou, beba um pouquinho dessa água que Deus também tem dado a mim. No dia de hoje eu queria falar com você sobre o dia do desespero, o dia da aflição, o dia sem saída, o dia em que não se sabe mais o que fazer para mudar, para reverter uma situação humanamente impossível. Um dia em que o inimigo se levanta de uma tal maneira, com tanta fúria contra mim, contra a sua vida, um exército tão numeroso, tão grande contra mim, contra você, que a gente não tem outra solução. E eu queria falar com você sobre a adoração, o poder da adoração. Eu estou falando tudo isso baseado num texto que eu tenho lido, bebido, sabe, voltado a ler e, enfim, tem sido fantástico para mim, que é o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o 30. Não vou ler os versículos todos, mas você pode ler. Ele fala do poder extraordinário de uma adoração genuína. Só que eu queria que você entendesse junto comigo o pano de fundo de tudo isso, né? No pano de fundo, o rei Josafá, rei de Judá, é avisado, alertado sobre a chegada de um grande exército inimigo, composto pelos amonitas, pelos moabitas e por aqueles do monte Seir. 3 povos vieram contra Judá para destruir Judá, destruir o rei Josafá, destruir o povo de Judá. E o que me impressiona é que eles adoram, guarde isso, adoram a Deus. Só que antes de adorar, antes da adoração, é preciso, pelo que eu leio no texto, uma preparação. E a preparação para uma adoração poderosa, uma adoração que move os céus, uma adoração que atrai Deus, uma adoração que chama Deus para intervir numa situação caótica, sem saída. Essa adoração precisa ser precedida de algumas coisas. Pelo menos nesse texto eu vejo um padrão de Deus extraordinário, infalível, que leva a mim, leva você na adoração a trazer o Deus que opera milagres, o Deus que faz caminho no deserto, Deus que faz com que a gente prospere no meio de toda adversidade, todo vento contrário, Deus que faz o nosso mar sossegar. E mesmo que não fizesse o mar sossegar, é um Deus que nos dá paz mesmo dentro do mar bravio, das situações impossíveis. Josafá, ele apregou um jejum. A preparação começa com jejum. Jejum fala de quebrantamento da carne, de rendição da minha própria capacidade humana, rendida a Deus, dizendo: Deus, eu não tenho forças em mim mesmo, eu não consigo por mim mesmo, por isso eu vou buscar a tua presença. Eles buscam a presença de Deus em jejum, quebrantados, sabe? Contritos na presença de Deus. Se põem também a clamar. No meio do jejum fala-se de oração, de uma oração intensa, de uma oração, sabe, rasgada, de uma oração, né, de um clamor, que eu diria que é um ponto acima da oração comum, um clamar, né, um gritar na presença de Deus: Deus me socorra, esse exército que está vindo contra mim, essa situação que se levantou contra mim, esse momento que eu estou vivendo é muito maior do que eu posso suportar com as minhas próprias forças. É esse clamor que Josafá e o povo fazem diante de Deus. E junto com esse clamor, com esse quebrantamento, com os jejuns, algo extraordinário acontece. Deus fala, Deus ouve e Deus fala. E eu creio até que Deus sempre falou, mas às vezes a gente está tão enfurnado, tão envolvido com as distrações, com todo tipo de situação e problema na nossa cabeça, e às vezes com desprezo pela presença de Deus e pelas coisas de Deus, que a gente nem consegue ouvir Deus falar. Mas quando a gente se quebranta, jejua, se humilha, vai para a presença de Deus, clama, e a gente se rende a Deus, Deus fala. Deus sempre está falando. Nós conseguimos nos sintonizar. E no que Deus fala que a batalha pertence a Ele, que eles não teriam que fazer coisa alguma. E aí algo extraordinário acontece. A Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor. E quando a gente fala adorar ou adorar ao Senhor, a primeira ideia que vem a mim, a sua mente, normalmente, é eles foram cantar, tocar instrumentos. Não foi isso. A Bíblia diz que eles, prostrados, rosto no chão, adoraram ao Senhor. Essa é uma das faces que a gente nunca pode esquecer sobre a adoração. A adoração não é apenas cantar. Cantar é uma das facetas da adoração. Mas a adoração também é prostrar-se diante de Deus rendido, quebrantado, contrito, consciente da nossa pequenez
e da grandiosidade do Deus que nos socorre no meio de todas as nossas aflições e angústias. E depois que eles adoraram a Deus assim, a Bíblia diz que Josafá se aconselhou com os do povo e eles entenderam que deveriam colocar então à frente do exército, durante a descida para a batalha contra os amonitas, contra os moabitas e contra os do Monte Seir, eles colocariam cantores. E esses cantores foram à frente quando eles desciam a batalha. E diz a palavra que quando eles começaram a cantar, a louvar a Deus com cânticos, já falei sobre adoração, a Bíblia diz que Deus confundiu. Os de Amon e Moabe foram contra os do Monte Seir e destruíram os do Monte Seir. Depois do próprio de Amon e Moabe foram uns contra os outros. E quando Judá chegou no campo de batalha, os inimigos estavam todos mortos, espalhados. E a Bíblia diz que eles conseguiram dali tirar despojos extraordinários durante 3 dias. Eles recolheram despojos no 4º dia. Algo já tinha sobremaneira derramado sobre eles. E aí fica a nossa grande lição. A melhor atitude diante do impossível, diante daquilo que não tem saída, diante de todo o mal, diante de toda a situação dentro de casa, da família, do casamento, das finanças, da sua empresa, da sua vida profissional, dos sonhos e planos, a melhor atitude a se tomar diante desses momentos, sabe, que não tem saída humana, é adorar a Deus. Só que a gente precisa entender que adorar a Deus deve ser precedido por atitudes como essa que eu já falei. Entrar em jejum para quebrantar a carne, entrar numa vida de clamor, rasgar o coração, rasgar a alma, até que do céu a gente possa ouvir Deus falar conosco. E aí sim, nesses momentos a gente vai ver Deus falar e dar direções. No caso de Josafá, ele disse, você não precisa mover nenhuma palha, eu vou agir, eu vou fazer. E eles adoraram a Deus prostrados. Aí sim, e depois louvaram, cantando. Eu oro para que essa palavra possa alcançar você na situação que você está vivendo, nessa batalha, nessa guerra, nesse momento sem saída, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua saúde, na sua empresa, nos sonhos que você teve que parece que foram abortados, foram paralisados. A minha oração é para que essa palavra alcance você e faça você e eu irmos para a presença do Senhor para adorá-lo. E adorando-o, nós veremos as saídas do Senhor que dirá, a batalha me pertence, diz o Senhor. Essas são gotas do rio. Não é apenas um minutinho, mas são gotas do rio. Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa esposa, esse marido, esse filho, esse pai, essa mãe. Abençoa essa pessoa, essa família, ó Deus, e socorre-os debaixo desses princípios, ó Pai, que foram ministrados aqui, que eles possam te encontrar a tempo de serem salvos e quebrantados na tua presença, com jejuns e orações e clamores, possam ouvir o Senhor chegando, vindo, intervindo, socorrendo, operando milagre, revertendo situações e fazendo coisas maravilhosas, para os quais a gente vai te louvar e te adorar, prostrados aos teus pés e com canções. Em nome de Jesus. Amém.